A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Quero dar de antemão as boas-vindas para todos que chegaram até aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, eu te peço para que você se inscreva aí, tá? Ative as notificações aí, tocando no sininho, ativando o sininho, para você estar sempre recebendo vídeos novos aqui quando sair no canal. E hoje eu quero trazer um estudo a respeito de um tema que eu particularmente gosto muito, que é a respeito das sombras que existiam no Antigo Testamento, ou seja, na Primeira Aliança, que vão estar apontando para a gente ali na Nova Aliança, no caso, nos dias de hoje, tá bom? Mais diretamente apontando para Cristo, né? E a igreja, os salvos e tudo mais. Eu sempre digo uma coisa, que se nós entendermos muito bem a Antiga Aliança, a Primeira Aliança, né? Nós vamos compreender a mente de Deus a respeito da Nova Aliança. Pessoas que apenas estão presas na Nova Aliança, que acham que a Primeira Aliança não tem que ser entendida, na verdade elas estão perdendo muito a respeito da mente e da inteligência de Deus. Porque Deus ele planejou tudo desde a eternidade. Deus ele planeja tudo desde o Gênesis, desde o Êxodo. Tudo que você tem na Primeira Aliança, tá? Até o último profeta, você vai perceber que Deus ele sempre está apontando para a Nova Aliança. Deus ele sempre vai estar apontando para Cristo e para a igreja. Desde o início. Isso aí é inegável. Para mim, isso é a coisa mais clara que existe. Isso para mim é coisa claríssima mesmo. Eu me dedico muito ao estudo da Primeira Aliança para que eu possa entender melhor a respeito da Nova Aliança, certo? Dos mistérios que haviam na Primeira Aliança e que hoje vieram à tona na revelação de Cristo, certo? Então deixa uma dica para os irmãos. Você que não se liga muito na Primeira Aliança, o que é chamado como Antigo Testamento, eu te dou uma dica, é melhor que você comece então a estudar mesmo a Primeira Aliança, para que você possa entender como Deus já estava planejando a nossa salvação desde a eternidade, certo? Que o fato de Cristo ter vindo, ter morrido por nós e ressuscitado, não é uma coisa que Deus, ele do nada ali pensou, certo? Do nada Deus viu ali a humanidade corrompida e de repente ele decidiu salvar a humanidade através de seu filho. Não foi isso, não é dessa maneira. O planejamento da nossa salvação, o planejamento da vinda de Cristo para morrer por nós, ela vem há muito tempo. Como eu disse, ela vem desde a eternidade. Apocalipse fala sobre isso. Apocalipse vai dizer que o Cordeiro ele foi imolado, certo? Desde a eternidade. Então nós temos que entender sim a Primeira Aliança. É necessário que nós entendamos. Hoje eu particularmente estou fazendo um estudo bem aprofundado em relação a Gênesis, ok? E o livro de Isaías. Eu estou muito ligado nesses dois livros hoje em dia para eu poder entender melhor o que Deus estava planejando e entregando aos seus santos profetas para escrever, deixar escrito e deixar registrado para nós aqui hoje, certo? Então uma dica que eu deixo para todos os irmãos que estão assistindo: se você não se liga, se você não liga para o Antigo Testamento ou Primeira Aliança, então eu digo para que você então comece a estudar a Primeira Aliança, certo? Eu te garanto que você vai ser muito enriquecido com o conhecimento de Deus, você vai ser bastante enriquecido com o conhecimento de Cristo na sua vida e você vai começar a entender a Nova Aliança. Você vai começar a entender muito as coisas na sua mente, no seu coração irão ficar muito mais claras, tudo vai ficar muito mais revelado, a revelação ela vem à tona, entendeu? Os seus olhos eles vão enxergar bem melhor quando você entender a Primeira Aliança e entender que tudo que está na Primeira Aliança é sombra a respeito da nossa salvação em Cristo Jesus. Então, eu estou planejando fazer uma playlist a respeito somente dessa questão de as sombras da Primeira Aliança, certo? Então esse aqui é o primeiro vídeo que eu vou estar fazendo, que eu quero falar a respeito do sacrifício de Abraão, quer dizer, o sacrifício de Isaac, né? Ou de Abraão. Quando Abraão foi sacrificar Isaac, né? Quando Abraão foi sacrificar Isaac, e ali não foi um ato consumado, Deus estava ali testando a fé de Abraão. Só que Deus não estava apenas testando a fé de Abraão. Não é somente isso, entendeu? Tem muito mais coisas por trás, tem outras coisas novas por trás, que é o que eu vou estar tentando mostrar aqui para os irmãos, tá bom? Então é que minha cachorrinha aqui embaixo, ela bateu aqui, balançou a câmera. Mas assim,
Então, eu quero que você abra sua Bíblia, se você estiver com uma Bíblia na mão, em Gênesis capítulo 22, tá? Que a gente vai estar lendo o texto a respeito de Abraão e Isaque, quando Deus pede para Abraão oferecer Isaque em sacrifício, ok? E o texto vai dizer assim, Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1, diz assim: E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Na verdade, essa palavra que tentou Abraão, né, Deus tentou Abraão, no original hebraico, é uma palavra que ela vai denotar para a gente, vai ter um significado de teste. Não de tentar para pecar, mas tentar no sentido de ser um teste, ok? E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Aqui nesse segundo versículo ele vai dizer assim, toma agora o teu filho, o teu único filho. Se você for um pouco antes disso aqui, em Gênesis, você vai perceber que, na verdade, Abraão ele já tinha Ismael. Ismael já tinha nascido. Então, na verdade, o primogênito de Abraão é Ismael. Isaque, ele foi o segundo filho de Abraão. Só que nós temos que entender que, na verdade, quem era o filho da promessa era Isaque, e não Ismael. Então, a semelhança de Cristo, Deus ele olha para Abraão e diz assim, Abraão, toma o teu filho, o teu único filho. Isaque não era o único filho de Abraão, ele era o segundo. Mas Deus, neste momento, classifica, né, vamos dizer assim, Isaque como o único filho de Abraão. Tudo isso já apontando para Cristo. Quando você vai para João 3,16, um texto bastante conhecido, você vai ver que está escrito lá que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, certo? Então ali, João 3,16 e essa passagem aqui de Gênesis 22, versículo 2, ele vai dizer o seguinte, toma o teu filho, o teu único filho, e ele diz assim, Isaque, a quem amas, certo? Isaque, a quem amas. Versículo 3, então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar longe, certo? Então nós temos aqui, ao terceiro dia, Abraão ele chega até o lugar onde Deus determinou. Quando você vai para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, você vai perceber que Cristo ele ressuscita ao terceiro dia. Então Deus aqui ele vai estar fazendo uma aliança com Abraão ao terceiro dia, sendo que vai estar diretamente ligado ao terceiro dia de Cristo quando ele ressuscita, certo? E lá no Monte Sinai também, lá no Êxodo, você vai perceber que Deus ele forma uma aliança com o povo também ao terceiro dia lá no Sinai. Depois você lê direitinho, que você vai estar vendo lá que ao terceiro dia a aliança de Deus com Israel, ela é selada, e ela é selada com sangue ao terceiro dia. É isso que é interessante. Então, são coisas assim que a gente tem que notar, tem que ler com calma. Se você ler muito rápido, se você ler de uma forma muito assim, querendo acabar logo de ler, você não vai perceber esses detalhes, você não vai perceber essas coisas. Então, é necessário que você leia com calma, você leia compassadamente para que você observe esses detalhes, ok?